foi. Então, vou projetar aqui. A gente tem conversado nas últimas semanas sobre fonética, né, que é o estudo dos sons da língua, e a gente está tentando entender qual que é a relação, e às vezes a falta de relação entre a fonética, então o som, e a escrita, né, a ortografia. Porque, como a gente tem conversado, são coisas que se desenvolveram de maneiras muito distintas, né, na história humana, então vai ter muita coisa que não vai bater, e acho que isso é a principal fonte de dúvidas que as pessoas sentem em relação à gramática, de um modo geral. A gente já teve 2 aulas sobre fonética, a gente está indo para a terceira. Na última aula, a gente conversou sobre dígrafos e ditongos, que são, encontros vocálicos, encontros consonantais, e o quanto isso ajuda ou não a gente a pensar a acentuação. Então, essa aula é mais específica sobre a acentuação. Para quem está chegando agora, eu sei que vocês são todos crescidinhos, mas eu adoro colocar coisas fofinhas nos slides, então não repara não, tá? Vamos pensar um pouco nesses 3 parzinhos, né? Então, a gente tem a primeira palavra desse par, a gente vai ler como sabia, né? Eu vou falar mais forte essa sílaba aqui, o bi. Que é, no caso, uma das formas conjugadas do verbo saber, né? Então, ele sabia no que estava se metendo. Enquanto aqui, sabia, eu tenho um substantivo, né, para designar um pássaro. Percebam que a única diferença na escrita dessa palavra é esse acentinho aqui, né? E esse acento é importante, porque ajuda a gente a distinguir uma palavra da outra. Aí, no segundo par, a gente tem tônico, né? O acento aqui no to, tônico, e tonico, né? Que é um diminutivo de Antônio, né? Um jeito carinhoso de falar Antônio. E aí eu não tenho o acento, porque eu estou pronunciando mais forte essa sílaba aqui do meio, o ni, tonico, certo? Essa aqui, esse par é o que é um dos casos que a gente chama de acento diferencial, porque nos 2 casos, diferente daqui que a gente tem um verbo e um substantivo, nos 2 casos aqui nós temos verbos, mas aí a gente usa o acento para diferenciar tanto a pronúncia quanto o tempo verbal. Então, aqui é pode e aqui é pôde, né? Então, um no presente, o outro no passado, ok? Então, ela pode dirigir, ele não pôde comparecer. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem. Qualquer coisa vocês podem falar no chat, que às vezes eu demoro um pouquinho para olhar, mas eu olho. Continuando, né? Eu vou precisar de algum voluntário para abrir o microfone, porque essa palavra ela não existe oficialmente na língua portuguesa. Mas eu acho que a gente consegue pronunciar.
Quem se voluntaria para pronunciar essa palavra para mim? Eu leio Manfrudo. Manfrudo. Perfeito. O Vitor escreveu no chat, né? Tipo, acentuando o fru. Alguém lê diferente disso? Acredito que não. E isso é uma coisa importante, porque algo que eu tenho falado com vocês desde a primeira aula é nós, enquanto falantes nativos, né, de uma língua, nós temos uma intuição muito forte, muito natural sobre como a nossa língua se comporta. Então, quando a gente olha para uma palavra que a gente nunca viu antes, nesse caso é uma palavra que não existe, mas pode ser uma palavra que existe, mas a gente não conhecia, né? A gente vê essa palavra e a gente sabe como pronuncia na maior parte das vezes. Porque a gente, inconscientemente, a gente não está aqui processando um monte de coisa na nossa cabeça de forma consciente, né? Nosso cérebro está armazenando informação, criando, né, várias gavetinhas, vários catálogos, e com a nossa experiência, como falante, a gente olha para essa palavra e a gente sabe onde está a sílaba mais forte, ok? Isso é muito importante para a gente pensar nas regras de acentuação como um todo, ok? A gente vai ver com um pouco mais de detalhe nessa aula. Eu acho que a gente ainda vai precisar de mais uma aula, mas eu tô pensando aqui como fazer, porque tem muito conteúdo ainda, tá? De outros assuntos, talvez eu grave uma aula a mais. Vou voltar aqui para o slide. Então, aqui só organizando, né, o que eu expliquei, a gente reconhece dentro de certos padrões da língua portuguesa, né? A gente sabe onde está a sílaba tônica e algo que eu não comentei, mas a gente pode deduzir que se trata de um adjetivo masculino. Vocês concordam? Vocês... Sim. Eu acredito que seja também. Eita, Nara travou. A professora tá fora. Oi, gente, acho que rolou. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ai, que raiva, isso nunca tinha acontecido.
Eu vou compartilhar de novo a minha tela, peraí. Ok. Então, eu estava explicando, né, sobre isso. Isso não é tão importante, essa questão de deduzir qual que seria a classe gramatical da palavra, mas da mesma forma que a gente tem essa intuição em relação à pronúncia, a gente tem intuição em relação a várias outras características de uma palavra, várias características da língua como um todo. Isso sempre vai ajudar a gente a entender melhor as regras. Porque eu acho que talvez um dos maiores problemas de quando a gente aprende gramática na escola, e eu não estou fazendo aqui uma crítica aos meus colegas professores, né? Porque eu sei a dificuldade que é, mas eu acho que a gente geralmente não aprende a raciocinar sobre essas conexões que ajudam a explicar muitas das coisas da língua que a gente geralmente tem dúvida, né? Então, continuando, né? Aqui é algo que eu vou reforçar bastante, mas guardem isso aqui com vocês. Acento gráfico é exceção, não a regra. Então, acento gráfico é quando eu represento na escrita onde que está a sílaba mais forte. Mas a gente viu ali, no caso de Manfrudo, todo mundo identificou qual é a sílaba mais forte, né? O fru, mas não tem acento gráfico. Aqui, sabia, não sei onde está a sílaba mais forte, mas não tem acento. Mesma coisa aqui, ok? Isso é bem importante de vocês irem internalizando, né? Então, olhando aqui para essa diferença, né? A gente vai pensar, então, acento gráfico e acento de fala. Então, quase todas as palavras possuem uma sílaba tônica, sílaba mais forte. Eu não vou entrar no mérito nessa aula de palavra que não tem sílaba tônica. Isso vai ficar para aula complementar. E isso significa que, então, quase todas elas possuem acento prosódico. Não precisam guardar essa palavra. É mais fácil pensar em acento de fala, né? Então, tem a ver com a pronúncia. A posição dessa sílaba mais forte interfere no significado da palavra, como a gente vê aqui nesse triozinho, né? Aqui, além do sabia e do sabiá, a gente tem mais uma, que é o sábia. Olha só que curioso, a gente tem um adjetivo feminino, sábia, né? Uma mulher sábia, por exemplo. Sabia, né? O verbo, conjugado, e sabiá, o substantivo. E eu tenho essa escadinha aqui, né, de onde está a sílaba tônica. Agora, vamos olhar para mais alguns conjuntinhos. Então, eu tenho aqui, nesse primeiro grupo, capítulo, gramática, lâmpada, música. No segundo grupo, eu tenho panela, júri, assento, esperteza. E no último, existirá, javali, café, prazer. Ok? Vamos pensar, então, em padrões, para a gente poder identificar. Quanto mais a gente vai se acostumando a identificar padrões, isso não só em relação à acentuação, mais a gente vai ganhando confiança em relação às regras da língua, ok? E aí a gente vai pensar, então, a gente vai pensar nos padrões, no caso desses grupos de palavras, a partir desse conceito chamado tonicidade, que tem a ver com a sílaba tônica, né? Onde que eu falo com mais intensidade. Todas as palavras do agrupamento da esquerda são acentuadas, são palavras proparoxítonas, isto é, palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Então, isso é uma coisa que às vezes gera um pouco de confusão,
a gente está acostumado, como a nossa língua, ela tem uma orientação da esquerda para a direita, a gente, às vezes, não trava um pouquinho e entendo, assim, na hora de pensar nessas posições que começam, né, da direita para a esquerda. Então, a proparoxítona é, geralmente, a terceira, geralmente não, ela sempre é a terceira sílaba de trás para frente. E essa é uma regra simples da língua portuguesa, pelo menos uma regra simples, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, só voltando aqui, capítulo, gramática, lâmpada, música. Então, eu vou contar aqui, né? Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima, e assim por diante. Tudo bem? Estou falando muito rápido? Tá confuso? Tá, tudo certo. Belezinha, gente. Qualquer coisa, gritem ou digitem. Aqui eu deixei para depois no PDF vocês conseguem ver que dá para clicar para vocês escutarem a música Construção do Chico Buarque. E todos os versos da música terminam com uma palavra proparoxítona. É muito legal pensar nisso, em termos poéticos mesmo, né? Pensar nesse casamento de forma e conteúdo, né? Que a poesia faz, né? A poesia depende muito desses aspectos fonéticos também para acontecer. Então, eu deixei aqui, depois, quando vocês acessarem esse material, vocês conseguem escutar a música. Então, isso a gente olhou para as proparoxítonas, né? Esse é o primeiro ponto de atenção para pensar em regras gerais de sílaba tônica e de acentuação. O segundo ponto é, no agrupamento do centro, apenas uma palavra leva acento gráfico, a palavra júri, né? Então, voltando aqui, panela, júri, acento, esperteza, né? Para quem perdeu as aulas anteriores, né? A gente tem uma forma de sempre achar a sílaba tônica, que é chamar a palavra na floresta ou chamar a palavra no portão, se você preferir algo um pouco mais próximo da sua realidade. Então, se a gente fosse chamar a palavra panela no portão, a gente ia falar panela. Essa sílaba que eu prolonguei é a sílaba tônica. Não tem acento, mas eu sei onde está a sílaba mais forte. Ok? Voltando. Então, aqui no caso é a penúltima, né? E aqui vem a parte mais importante: quase 70% das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. O que isso significa quando pensamos em acento gráfico? Que intuitivamente a gente sabe como pronunciar essas palavras, é o que eu tenho repetido. E por que eu estou fazendo todo esse percurso com vocês? Porque primeiro a gente vai construindo esse raciocínio de perceber como que a gente sabe muita coisa sobre a língua intuitivamente. E quando a gente olha para um dado, né, uma estatística como essa, a gente começa a ligar os pontos, né? Então, se as paroxítonas são a ampla maioria das palavras, significa que quando eu olho para uma palavra, geralmente eu sei como ela é pronunciada, eu aplico um padrão, né, que está ali catalogado no meu cérebro. Então, eu vou acentuar, basicamente, as paroxítonas com características que fogem ao padrão. E a gente vai ver quais são essas paroxítonas, alguns desses desvios, né, do esperado. Justamente para diferenciar. Você lembra que eu falei lá atrás que o acento gráfico é exceção e não a regra? Então, justamente por isso, eu vou pegar o que é mais comum, eu não preciso fazer nenhum tipo de
Diferenciação em relação ao que é mais comum, porque é mais comum. Eu já estou acostumada a identificar aquilo. Quando foge do que eu espero, aí eu vou ter alguma marquinha ali para indicar. Então, reforçando, sempre o gráfico tem a ver com exceção. Se conectamos os dois pontos que discutimos, a gente vê a lógica. Proparoxítona são palavras raras na nossa língua, cerca de 12%. Todas são acentuadas. Paroxítonas, palavras muito comuns na nossa língua, cerca de 70%. A maioria não é acentuada, tá? Então, isso também dá uma certa segurança, porque uma coisa que eu sempre recomendo, gente, vocês vão me ouvir falar isso várias vezes. Na dúvida, não coloque acento em nada. Porque a chance de você acertar é maior do que se você sair colocando assim, aleatoriamente, tá? Mas isso, Guilherme, se você tiver dúvida, é interessante a gente tentar aí compreender alguns padrões, né? E assim, esses padrões são importantes porque quando a gente deixa de acentuar uma palavra que pode ser confundida com outra, né, por causa do acento, então tem esse asterisco aí, essa nota de rodapé para vocês ficarem ligados. Mas não é só isso. A gente ainda tem um terceiro grupo, né, que a gente não falou, que são as oxítonas, né, que a sílaba tônica é a última. Então, só voltando aqui rapidinho, lá nos nossos grupinhos, existirá, javali, café, prazer, ok? E aí, que você fala, nossa, meu Deus, tava entendendo até agora, mas onde que entrou oxítona no meio, né? Na maioria dos casos, a gente vai pensar essas regras das oxítonas em relação às regras das paroxítonas, como se fosse uma exclusão mútua. O que isso significa? Vamos prestar atenção aqui. A gente tem 4 grupinhos agora. Vamos olhar primeiro para os dois de cima. Eu tenho no primeiro caviar, anzol, nenhum. No segundo, caráter, têxtil, álbum. Eu não vou falar ainda. Alguém consegue entender como que esses dois grupos se relacionam? Pode chutar. Não, o Staff. Que foi, Guilherme? Você falou? Não sei se cortou. Não, alguma coisa relacionada ao fonema? Caráter, têxtil, caráter, álbum. Vamos começar assim. Verbo? Onde tem verbo? Geralmente, os verbos no infinitivo, né, que é como eles estão no dicionário, sim. Então, tipo, amar. Ah, tá, entendi. Então, amar, comer, parir, né? Geralmente, ele tem esse padrão, né? Quando o verbo ele não está conjugado. A gente chama o verbo na forma do dicionário. Mas sim, bem observado, Vitor, é isso mesmo. Então vamos assim, vamos por partes. Esse primeiro grupinho, caviar, anzol, nenhum. Qual que é o padrão tônico desse grupo? Eu tenho que tipo de sílaba tônica nesse caso? No primeiro grupo. Essas são oxítonas, né? A palavra mais forte, ou a sílaba mais forte é a última.
Perfeito. Então, o primeiro grupinho são oxítonas, né? O segundo grupo, Eu vi. A Paroxítona. primeira, eu acho. fala, Vanessa. Caráter, eu acho que é paroxítona. Aí as outras duas eu fiquei na dúvida se seria proparoxítona ou paroxítona. Mas eu acho que é paroxítona. É paroxítona porque a gente conta de trás para frente, né? Então, isso é uma coisa que às vezes gera confusão. A gente pensa a proparoxítona como a primeira sílaba, mas não funciona dessa forma, porque é sempre, né, de trás para frente. É a última, penúltima. Nesse caso, não tem antepenúltima. Ah, Tá? entendi. É uma dúvida, assim, super, super, super comum. Então, nesse segundo grupo, a gente tem paroxítonas, ok? Aí, repare que no primeiro grupo, eu não tenho nenhuma palavra com acento gráfico, certo? No segundo grupo, todas têm acento. Repararam? Sim. Sim. E não é só isso. No primeiro grupo, eu tenho palavra terminada em R, caviar. Não acentuo oxítono. Segundo grupo, também. eu tenho caráter, termina em R, paroxítona, eu acentuo. Isso que eu quis dizer de regras de exclusão. Então, quando eu observo um padrão na palavra oxítona, na palavra paroxítona vai ser o contrário. De novo, ali embaixo, anzol, oxítona terminada em L, não acentuo. Têxtil, paroxítona terminada em L, acentuo. Ok? Nos de baixo, eu ainda tenho o grupinho da oxítona e o grupinho da paroxítona, mas aí inverteu. Eu tenho aqui 4 oxítonas acentuadas para chá, boné, cipó também. E 4 paroxítonas não acentuadas. Pomada, felicidade, vizinho, jovem. E aí que entra algo que às vezes não é tão. Isso eu acho que não é tão intuitivo assim pra gente, mas palavras que terminam em R, em L, em em X, são palavras mais incomuns na nossa língua. Então, quando eu tenho palavras incomuns, só que com um padrão fonético comum, que é o padrão das paroxítonas, é como se eu tivesse um conflito, percebe? Algo ali não tá batendo. Então, esse algo aqui que não tá batendo vai me deixar em dúvida de como eu vou pronunciar. E aí eu vou acentuar para não ter dúvida. Ok? Fez sentido para vocês? Aumenta a doideira. Claro, repito. Se eu tenho palavras que terminam com letras ou com sons, porque às vezes não é só uma letra, que nem aqui no eu não estou olhando para o M, eu estou olhando para o né? Esse encontro de letras. São fenômenos incomuns na nossa língua, tá? Só que eu tenho aqui, no caso, caráter, têxtil e álbum, eu tenho formas de terminar uma palavra que não são comuns, que não é comum na nossa língua, porém, eu tenho um padrão tônico, né? Então, onde está a sílaba tônica, muito comum, como a gente viu, né? Que são as paroxítonas. Então, essas palavras, elas pertencem a esse
enorme grupo de 70% das palavras da língua portuguesa. Só que elas têm características que diferenciam elas das demais. Elas são raras dentro desse conjunto, percebe? E aí, para eu não ter dúvidas em relação a isso, eu vou fazer uma marca nelas para falar, ó, eu sei como pronuncia porque tem aqui essa marquinha. Ela tem uma recorrência no padrão sonoro, mas ela não tem uma recorrência na palavra como um todo, porque tem uma terminação em comum. Tudo bem? Gente, assim, isso não é uma coisa assim que entra de primeira na cabeça. Porque a gente não está acostumado a ter esse olhar para a língua, né? Esse olhar de pensar estatística, de pensar em padrão. Eu mesma, assim, eu demorei muito para ligar os pontinhos, sabe? Depois que eu liguei, aí foi, que é uma beleza. Mas gera um estranhamento mesmo. Tem uma coisa interessante, a gente estava falando, nas nossas aulas de fonética, a gente estava falando sobre vogais, que são aquelas vogais plenas, que eu pronuncio elas assim lindamente, e eu tenho as semivogais, que são aquelas vogais fraquinhas, que elas perdem a intensidade, né? Reparem que nessas duas palavras, felicidade e vizinho, o fato de eu ter a sílaba tônica na penúltima posição, felicidade e vizinho, a vogal da última sílaba vira uma semivogal. Ela perde intensidade. Eu não falo felicidade. Eu não falo vizinho, porque se eu falasse vizinho, eu transformaria numa oxítona, inclusive, né? Então, isso também é algo que ajuda a gente a entender esses padrões, né? A paroxítona, porque ela puxa a vogal para cima, ela geralmente abafa o som das outras que vem depois. Tudo bem? Sim, sim. Nara, uma pergunta. Todas? Que quiser. Infelicidade, quando a gente vai contar as sílabas, aí no caso de... Ah, não. Acho que eu confundi aqui as coisas. É porque eu ia falar que, por exemplo, ali tem várias sílabas. Aí eu Tem ia 5 contar sílabas. isso, mas eu confundi. Eu ia falar que, tipo, oxítona é a final e a outra, mas eu lembrei que isso, na verdade, é a sílaba mais forte. Confundi. Isso. Desculpa. Então, felicidade, a gente não tem na língua portuguesa palavras que não estejam dentro desse padrão aqui, né, tonal. Tem um exemplo muito, muito divertido para dar para vocês, que por causa da globalização e do imperialismo, a gente tem muito contato, querendo ou não, com a língua inglesa no cotidiano, né? Um monte de palavras da língua inglesa que vão entrando, né? Principalmente pela internet, pelas coisas que a gente consome. E a questão é, a gente vai adaptando os sons dessas palavras de uma forma que fique mais confortável para o padrão fonético da língua portuguesa, que é muito diferente do padrão fonético da língua inglesa. Então, tem uma palavra que ela no padrão fonético do inglês, ela é uma palavra proparoxítona. Mas, como ela é uma palavra como ela é uma palavra que a gente usa muito, né, que se popularizou muito, a gente faz o quê? Aplica o padrão fônico da língua portuguesa, a gente transforma numa paroxítona. Eu estou falando da palavra Facebook. A gente fala Facebook. Primeiro que a gente pronuncia esse K como um QI,
né? Um que, e não um k. Porque, em tese, a pronúncia é Facebook. Tá vendo? É um casinho, assim, bem... E a tônica é o fá. O fê, no caso, né? Facebook. Mas a gente... Inclusive, eu conheço 2 pessoas brasileiras que falam Facebook. E é tão irritante, porque não faz sentido. A pessoa tá lá falando uma frase normal em português, de repente ela coloca essa palavra falada desse jeito, né? Você fica, não, cara, tá errado. Então, isso é uma característica da nossa língua. Mesma coisa aqui, não vou conseguir lembrar agora, mas depois eu conto para vocês. Das línguas terem classificações, não exatamente desse jeitinho, mas de modo geral, sim, a gente consegue entender a pronúncia. Lembra que eu mostrei para vocês, só tipo na curiosidade, o alfabeto fonético? O alfabeto fonético, ele é uma forma de toda a comunidade internacional conseguir identificar os sons de uma língua. Lógico, você precisa se familiarizar com o alfabeto fonético para entender realmente como usa, mas ele funciona bem para a gente perceber esse tipo de padrão. Uma coisa, por exemplo, assim, muitos anos atrás, eu quis estudar francês. E eu desisti com um mês, porque o francês é uma língua que não faz sentido. Porque a acentuação, ela não tem absolutamente nada a ver com a fonética. E aí você fica, por que tem esse acento, desgraça? Não faz sentido. Eu nunca consegui entender. Aí eu falei, deixa quieto aqui, seguir minha vida. Aí eu fui estudar árabe, sabe? Super mais fácil. Mas, enfim, gente. Voltando aqui. Aí, assim, a gente ainda tem algumas regras, mas se a gente entende essas que eu apresentei para vocês hoje, a gente consegue resolver a maior parte das nossas dúvidas. Sim! Desculpa, não tinha visto, Emily. Eles também é uma proparoxítona, porque eles falam Snapchat. E a gente fala como? Snapchat. Que é bem mais legal. É mais bonitinho. Mas é Snapchat. Mas, ai, gente, se eu pudesse, eu ficava aqui só falando essas besteiras de comparar som das línguas, que é tão divertido. Mas, assim, a gente ainda vai ver algumas regrinhas mais chatinhas, mas com certeza, Emily, tudo fica mais legal. Tudo fica mais legal. A gente não vai ver algumas regras chatinhas na nossa última aula de fonética, mas vocês entendendo isso, e não precisa entender agora, tá? E se familiarizando com isso já vai resolver muita coisa na vida de vocês, em relação à dúvida de escrita e tal, e também ajuda bastante para o vestibular, que é para isso que a gente está aqui, né? Aí, só mostrando para vocês a proposta de atividade, é uma proposta mesmo, tá? Eu coloquei aqui um texto para vocês lerem. Ele é um texto bem longo, então vocês vão escolher um parágrafo e classificar cada palavra com 2 sílabas ou mais em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Por que com 2 sílabas ou mais? Porque a gente não falou das palavras monossílabas, né? Que tem algumas coisinhas para a gente entender, para a gente diferenciar. Não quero
trazer mais informação para vocês no momento para não ficar confuso, né? Acho que a gente tem assuntos que são tão complexos, não são nem complexos, mas eles têm tantos detalhes que acho que é bom a gente ir construindo aos pouquinhos, né? E vocês não precisam contar nomes próprios, então nomes de pessoas e lugares. Por quê? Porque nomes próprios não precisam seguir regras. Então, Giovana, isso é uma coisa, muito boa pergunta, isso é uma coisa que eu não comentei com vocês, né, na verdade, tipo, quando eu tô falando a língua portuguesa, o certo é eu falar a língua portuguesa brasileira, língua portuguesa falada no Brasil, porque o nosso padrão fonético não é exatamente o mesmo deles. Eles têm palavras que eles pronunciam não é só uma questão de sotaque, muda muitas vezes o padrão fônico. Mas como a gente, felizmente, não precisa estudar o português de Portugal para o vestibular, eu não quis entrar nesses detalhes, mas e eles, assim, uma coisa que eu sei que os portugueses não gostam da gente que eles acham que a gente fala muito devagar, porque eles fazem umas compressões nas sílabas que acaba acelerando muito. Então, por exemplo, a Valéria falou da palavra rapariga, a gente fala rapariga, né? E eles falam rapariga. É uma coisa assim, parece que eles estão sempre engolindo coisas na pronúncia. Mas como a gente é muito mais populoso do que eles, a gente que manda nessa bagaça. Então, eles que têm que se acostumar com a nossa pronúncia. Gente, eu vou só avisar a Adriana que a gente já vai entrar. Peraí, só para ela não ficar esperando, coitada. Uhum. Então, a proposta é que vocês façam isso, desconsiderando nomes próprios, porque a gente não precisa aplicar padrão de acentuação, de ortografia em nome próprio. Então, aquela coisa, tipo, tem gente que chama, sei lá, Márcia, que é com acento, Márcia sem acento, Cláudio com acento, sem acento, que isso realmente fica a gosto de quem registra a criança, na verdade. Não é a gosto da pessoa, porque não dá. Oi, fala, Daniela. Uma curiosidade em relação... A gente falando de sílaba tônica e fonética. Aí eu perguntei nas outras línguas se ia levar em conta também, né? Essa questão da sílaba tônica. Quando a gente está falando, por exemplo, no inglês, aí tem essa questão de falar a palavra, entre aspas, de um modo certo ou de um modo errado. Também está levando em conta essa questão da sílaba tônica, como eles falam lá? Tipo, quando a gente fala alguma palavra de um jeito errado. Tá. Então, assim, isso é muito mais uma questão cultural do que uma questão linguística. Por quê? Dificilmente a gente vai pronunciar algo aplicando os nossos padrões fonéticos e eles não vão entender. Ou, tipo, a gente vai estar, sei lá, pela troca de posição da sílaba tônica, eu estou falando uma outra palavra. Dificilmente isso vai acontecer. Mas, culturalmente, principalmente estadunidenses e britânicos, são muito umbiguistas, né? Eles se acham centro do universo e eles adoram tirar sarro de quem não é nativo. Então, quando eles reclamam, eles criticam, é muito mais na base da xenofobia, do preconceito linguístico, do que no quesito realmente linguístico, né? Assim, a minha amiga que mora comigo, ela é minha professora de inglês. Ela é muito boa. E eu tenho uma trava, eu acho que eu já até falei isso para vocês, eu tenho uma trava com a conversação.
Que eu tenho vergonha de falar, então eu fico travando. E aí, como ela é muito boa, eu pedi para ela me destravar. E ocasionalmente ela comenta comigo, essa palavra, a pronúncia é X. Mas quando realmente está muito diferente, sabe? Que pode gerar uma confusão. Como assim, para dar aula, Vitor? Acho que ele quis dizer que, tipo, você dá aula muito bem. Aí qual seria a diferença para você ter esse tratamento para falar inglês e conversar? Ai, não sei. Não sei. É que assim, tem uma coisa que a minha amiga me explicou. Ela falou, porque quando eu comecei a tela com ela diagnosticou de cara qual que era a minha trava. Ela falou, o problema é que você quer falar em inglês com o mesmo repertório de palavras que você tem em português. E é óbvio que o meu repertório de palavras em português é absurdamente maior do que o meu repertório em inglês. Então, eu estou construindo as frases na minha cabeça de uma forma muito mais complexa, porque, né, eu estou pensando na minha língua nativa, e aí eu quero fazer a mesma coisa em inglês. Então, ela ficava assim, não, tenta falar de um jeito mais simples. E aí eu fui, sim, conseguindo. É isso, gente. Eu vou pedir, então, que vocês façam esse exercício, escolher o parágrafo, fazer a classificação da sílaba tônica, e depois vocês podem tentar analisar as palavras de acordo com a classificação e tentar descrever o padrão de acentuação. Então, por exemplo, eu identifiquei essas palavras aqui, paroxítonas, olha para quais são acentuadas. Tenta ver o que vocês acham que explica ela ser acentuada, tá? É uma tentativa, tentar treinar esse olhar um pouco mais científico, assim, para a língua. E aproveitar, eu escolhi esse texto porque é de um assunto muito importante, que é sobre o garimpo na Amazônia, que é algo, né, cada vez mais grave, e então vocês aproveitarem para se inteirarem. E antes da gente chamar a Adriana, caso de dúvida, vocês sabem, só procurar. Eu queria deixar uma mensagem. Eu juro que eu não sou coach, gente. Às vezes a gente esquece de falar coisas importantes, né? Então, quando a gente fala em se cuidar, é também sobre descansar. E às vezes a gente não consegue dormir bem, mas a gente pode descansar de outras formas. Então, tem algumas sugestões aqui. E tem também um poeminha de uma poeta que eu trouxe para vocês na primeira aula e vocês gostaram bastante. Então, eu trouxe mais um que tinha a ver com isso. Ok. Gente, é o seguinte, eu gerei um outro link, né, para Adri. Então, eu vou jogar aqui no... Na verdade, eu vou abrir a sala e aí eu autorizo vocês a entrarem lá, tá bom? Não percam, gente, que vai ser muito, muito, muito legal mesmo. Ai, obrigada, Emily. Eu me divirto montando esses slides. Às vezes eu fico, nossa, demorei mais para fazer os enfeites do que para fazer o conteúdo, sabe? Mas é isso, gente. Eu vou interromper então aqui a gravação, vou abrir a sala e já autorizo a entrada de vocês, beleza? Que bom, Lê. Qualquer coisa é só chamar. A gente vai mudar então aqui, só essa linha.